Salve galera, tudo bem? Vamos hoje falar do crime do Padre Amaro na nossa segunda aula de específica da UERJ. Vem comigo, vem UERJ! Você que está lendo o crime do Padre Amaro, com certeza está estranhando um pouco a linguagem, está estranhando um pouco a ambientação. Veja bem, não é um livro da literatura brasileira, é um livro da literatura portuguesa. Se você ainda não se tocou, se toque. Veja bem, Eça de Queiroz é considerado um dos 3 grandes escritores, até há pouco tempo, da literatura portuguesa. Ao lado de Camões, ao lado de Fernando Pessoa, ele fazia a Santa Trindade da literatura portuguesa, que ganhou agora, não é mais Trindade, que tem um José Saramago aí que ajuda a dar todo um bojo aí essa literatura que está se entrando, voltando ao nosso ambiente aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo você ainda estuda literatura portuguesa, aqui no Rio não. Mas veja bem, o que a gente tem que saber sobre o crime do Padre Amaro? É um livro obrigatório para o livro, para a prova de que você vai fazer, desculpe. E aí que está a grande questão. Se é uma questão de leitura obrigatória, eu acredito que 4 questões, pelo menos, estarão fazendo alguma referência ao livro. Então seriam aí, no caso, 4 questões, 16 pontos de 40. Então são 40% da prova. E aí que tá, você de alguma forma tem que estar habituado à leitura, conhecendo a leitura, ou pelo menos ter tomado contato com a leitura, para que você possa responder as questões. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o crime do Padre Amaro. O crime do Padre Amaro é um livro que foi publicado, se não me falha a memória, em 1875, pleno realismo português. Eça de Queiroz, ele é um escritor que vai ter aí uma leitura, vamos dizer, bem interessante sobre a sociedade portuguesa. Uma sociedade que tinha uma ligação muito grande da igreja com o Estado e que você tinha o clero que acaba se aproveitando da sua condição de status para poder justamente o quê? Ter regalias, privilégios. E não só isso, acaba maculando a instituição igreja, porque os seus padres, bispos, acabam tendo uma relação de poder, uma relação de afrontar os ensinamentos bíblicos e de manipular dados, manipular influências. É um livro que o nosso amigo é muito cruel, sarcástico, irônico com a instituição e seus representantes. E como que ele acaba usando essa religião para obter vantagens e, claro, permanecer no poder. É um livro que você tem que ler com muita atenção, porque há muitos comentários. É bem realista, bem realista naturalista, vamos assim dizer. Faz parte de uma trilogia que seria Os Maias e o Primo Basílio, né? E você tem aí 3 livros que acabam, de alguma forma, estabelecendo um panorama do que é a sociedade portuguesa. Uma sociedade provinciana, em que você tem uma elite que acaba se aproximando da igreja, usando a igreja para poder permanecer no poder, uma hipocrisia latente na sociedade, e aí ele escolhe um personagem, que é o Amaro, um rapaz que é levado a estudar, a entrar no monastério, estudar para ser padre, contra a vontade, quer dizer, ele não sentia desejo, ele não tinha chamado, vocação nenhuma para ser padre. Ele é levado pela condessa para poder justamente se tornar padre. E ele, desde o período que já está estudando, ele já vai tendo um contato, até mesmo assim, eu acho que é muito simbólico, quando ele olha para a santa, e ele não vê a santa de uma forma, vamos dizer, pura, mas ele tem o desejo da santa enquanto carne. E aí você já começa a perceber que existe um lado, que é o lado justamente humano, o lado do desejo, o lado sexual, que começa a se tornar latente no personagem, que se forma, vai para uma província que ele não tem nenhum tipo de regalia, uma província muito pobre, e ele pede a influência de pessoas mais poderosas para que ele vá para uma província melhor, uma província onde ele tenha maiores regalias. E aí ele acaba parando em Leiria, que é uma cidadezinha interior, hábitos contidos, hábitos modestos, mas em que ele vai morar numa casa, que é uma casa que ele tem ali um quarto, uma comida farta, onde ele vai acabar conhecendo Amélia. E aí, Amélia, ela se torna o tal crime do título.
Porque, veja bem, ele em determinado momento do romance, ele vai colocar pra gente que o crime do padre, se ele não fosse padre, não seria crime. Ele seria um homem que estaria colocando ali o seu desejo, aflorando o seu desejo, tendo uma relação com a personagem, que é a personagem Amélia. No entanto, por ser padre, todo o celibato, todo o juramento, todo o papel da igreja, ele acaba, no caso, descumprindo, porque ele vai demonstrar esse interesse por Amélia, ele vai se apaixonar, vai seduzir Amélia. E, veja bem, todo esse processo que envolve a sedução, que envolve, no caso, a busca da satisfação do desejo, do sexo, e que bate de frente com a questão da instituição igreja, ela vai ser explorada e vai ser discutida não só nessa matriz, mas em diferentes matrizes. O que a gente tem que entender é que é uma obra antirromântica, é uma obra que vai de encontro a tudo aquilo que a gente, no caso, estava acostumado a ler com a obra romântica. A gente tem que entender que o romantismo, você tem uma idealização da realidade. O realismo-naturalismo traz um retrato da realidade. A idealização romântica, que projetava um mundo dentro da perspectiva burguesa, que você tinha todos uns hábitos, valores que eram construídos e ali repassados para a sociedade a partir da literatura, não vai encontrar esse eco em o Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro, você vai ter justamente uma desconstrução desse ideal, você vai ter um detalhismo muito interessante, porque é como se você estivesse vendo o fato à sua frente. É um retrato. Você está vendo o fato à sua frente e, é claro, você está sendo mostrado a questões que se plantam nas aparências. Aqui no Brasil, quando a gente estuda realismo, a gente fala muito dessa relação ser-parecer. A gente mergulha na psicologia das personagens. A gente acaba percebendo há uma preocupação de mostrar os sentimentos das personagens, as questões que causam uma inquietação. Já no naturalismo, você vai ter uma questão de que o meio, a questão do determinismo, o cientificismo muito forte. Quer dizer, eu uso a literatura para poder comprovar as teorias cientificistas da época. Então, aquela coisa do determinismo. Você tem um determinismo que é biológico, tem outros que é uma questão histórica. Você tem ali uma construção de que você não consegue fugir daquilo que você estaria determinado. Então, é um romance bem interessante que eu acredito que gere e peça o conhecimento do realismo. E aí você tem que lembrar que o realismo ele é uma obra que vai, antes de tudo, romper, desconstruir com tudo aquilo que o romantismo pregava enquanto obra literária, e você tem que observar, e eu peço que você perceba essa coisa da animalização, da zoomorfização, que é uma característica da obra naturalista. E o naturalismo ele explora essa questão abordando muito que existe algo muito mais forte que a razão e que o desejo. Que o amor. Quer dizer, existe um instinto. E quando você é movido pelo instinto, você não pensa, você não avalia, porque você não é movido pela razão. Então você não avalia as consequências do ato. Então você vai estar lendo, quem está lendo o romance, está observando que o Padre Amaro, ele sente o desejo por Amélia, ele sente a descrição que se faz da face dela que fica rubra, do coração que fica todo agitado e a forma como ela não consegue conter o desejo. E, por sua parte, ele também, então coloca aquela coisa dela ficar abraçando o travesseiro, o cheiro que vai sentir, ou querendo, lembrando a questão visual, as questões do cheiro, da visão, como que ele explora isso para poder criar, mexer com as sensações. Então, assim, é um romance que vai cair? Vai. Pode cair questões relacionadas à gramática? Podem. Até porque o português de Portugal há construções que, no português do Brasil, elas não se reproduzem. Então, pode cair desde uma questão relacionada à colocação dos pronomes, ou até mesmo a construção das frases, da sintaxe das frases. E aí caberia uma questão de gramática. Mas eu também posso pensar
sobre essa crítica. A crítica ao clero, a crítica como se é construída em cima do romance. E aí você vai ter que ter a base do realismo, naturalismo, para que você possa entender como ela vai ajudar a construir a crítica na obra. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, assista a aula, ou melhor, ao Café Literário do professor Maurício Krause, que ele aborda isso com maiores detalhes, com maior particularidade. E claro, nós vamos ter mais um encontro para poder abordar isso e tocar em alguns pontos mais particulares, mais específicos. Beleza? Até a próxima. Fique com a gente.